noite. Tudo bem, caríssimos? Estamos aqui para falar sobre recurso de revista, né? Se a aula passada nós falamos de recurso ordinário, agora nós vamos falar do recurso de revista. Recurso de revista nada mais é do que aquele recurso que a gente utiliza para recorrer do acórdão da decisão que foi proferida no recurso ordinário. Então, é um recurso que dá na sequência do que a gente tem do nosso recurso principal, que é o recurso ordinário, e aí, a posteriori, vem o recurso de revista. Se o recurso ordinário, a sua maior incidência se dá das sentenças terminativas e definitivas proferidas pelo juiz, pelo juízo, né, lá, a CO, ou o juiz do trabalho, lá na vara do trabalho, se o recurso ordinário tem a sua maior incidência, né, então, o recurso de revista, sua maior incidência também, vai ser em decorrência dos acórdãos proferidos neste recurso ordinário advindo das varas do trabalho. Tá? Então, é só dessas situações que cabe o recurso de revista? A gente vai ver que não, mas a principal delas é, sim, sob o acórdão proferido, decidindo, né, julgando um recurso ordinário. Feito? Vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu colocar a tela aqui, né? Para a gente falar do recurso de revista. Então, só um instante. Está lá o recurso de revista, né? Opa. Pronto. Bom, então, em termos do recurso de revista, deixa eu já colocar certo aqui para eu poder transmitir para vocês. O nosso recurso de revista, então, hoje a gente vai falar do conceito, pressuposto, cabimento, efeitos e o procedimento de trâmite do recurso de revista. Então, segue praticamente o que a gente, mesma sistemática que a gente vem fazendo do recurso, né, do recurso ordinário, só que agora a gente vai falar em relação ao recurso de revista. Pois bem. Opa, Karina. Eu estou com duas telas, e aí às vezes a gente perde. Bom, quando a gente fala de recurso de revista, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o recurso de revista, ele possui uma natureza extraordinária, tá? Se o recurso ordinário, né, independente do nome, a própria apelação, trata-se de uma natureza ordinária, né, vai só a sequência ali para o duplo grau de jurisdição, o recurso de revista tem uma natureza extraordinária. Aqui, o que vocês têm que ter em mente, se o recurso ordinário a gente fala que tem essa observância em relação ao duplo grau de jurisdição, difere do que a gente tem para o recurso de revista, tá? Ele não é utilizado nesse sentido de observar ou rever essa decisão que foi proferida, né? Então, eu não tenho essa observância do duplo grau, né? Em princípio, aqui, eu não uso o recurso de revista para corrigir qualquer justiça ou injustiça que foi manifestada lá na sentença, ou aqui já para o recurso de revista no acórdão proferido pelos tribunais, tá? O recurso de revista tem por objeto, né, impugnar o acórdão, né, regional que vai ter ao determinado vício. E esse vício vai estar relacionado à divergência de alguma súmula de encontro, né, a alguma lei federal ou algum artigo específico, seja da CLT, ou mesmo de alguma lei esparsa em relação àquela matéria, tá?
o recurso de revista não... Se o recurso ordinário, o fato de ter uma simples incumbência, né, eu já tenho a possibilidade para o recurso ordinário, o recurso de revista a gente vai ver que não é isso. O recurso de revista, ele tem uma limitação, né? Ele tem matérias específicas para sua interposição. Não é toda e qualquer situação de um julgado no recurso ordinário que vai ter cabimento para o recurso de revista. A própria CLT faz essa limitação para que você possa arguir, para que você possa interpor o recurso de revista. Tá? Então, ele busca, né, aprimorar a qualidade dos pronunciamentos judiciais. Ele preza para a igualdade de julgamentos, né? É o que a gente busca-se com o recurso de revista, principalmente, você rechaçar qualquer ilegalidade efetuada pelo judiciário, né? Então, mas não no sentido de falar em termos de justiça ou injustiça, não. Quando a gente fala de irregularidades aqui, é porque o julgamento ele vai estar de encontro a alguma legislação específica ou os próprios entendimentos dos tribunais, dos outros tribunais, né? Então, quando a gente fala em recurso de revista, a gente está buscando a uniformidade, né, da jurisprudência, né? E quando pensa em jurisprudência, não é um julgamento específico, gente, não é um só, né? Na verdade, quando se fala em jurisprudência, nós estamos falando de vários julgamentos em relação a determinada matéria, tá? E aí se faz jurisprudência quando? Quando eu tenho vários julgamentos, né, no mesmo sentido em relação àquela mesma matéria. Aí eu tenho jurisprudência. E... Opa. Né? É uma modalidade recursal enquanto natureza, né? Você tem como um conceito aqui, é uma modalidade recursal que vai objetivar corrigir decisão que viola literalidade da lei ou da Constituição Federal, uniformizar a jurisprudência, que foi o que eu falei há pouco, né, nacional, em relação a princípios e regras de direito objetivo, e que direito aqui, né, a gente está falando do direito do trabalho. Então, essa é a ideia de recurso de revista, tá? Corrigir alguma decisão que violou literalidade da lei ou da própria Constituição Federal, uniformizar a jurisprudência concernente à aplicação dos princípios e regras de direito do trabalho. Tá? Os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Né? Os pressupostos em relação... deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa aqui do que eu tinha que falar. Acho que não. Tá tudo certo. Os pressupostos genéricos, né? Aqueles mesmos pressupostos que a gente já falou, todos eles se fazem presente, né? Eles já foram estudados, então todos aqueles pressupostos que eu chamei de intrínsecos e extrínsecos, ou objetivos, subjetivos e objetivos dos recursos, então se faz presente. O que há de diferente aqui, né? A gente tem a questão do preparo, que são as custas dos depósitos recursais, então está lá no artigo 790-A da CLT, vai dizer que pessoa jurídica de direito público, beneficiários... Oi, está escrito errado. Beneficiários da justiça gratuita, assistência judicial sindical, né, massa falida, empresa de correios e telégrafos, entidades filantrópicas, empresas de recuperação judicial, não há que se falar em pagamento do preparo, ou seja, nem das custas, nem mesmo do depósito judicial, tá? O depósito judicial para o recurso de revista, ele está sujeito às mesmas regras do recurso ordinário, né? O valor do depósito recursal, como pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, é o dobro do fixado para o recurso ordinário. Isso vai estar lá na súmula 128 do TST, tá bom? Dá uma olhadinha lá na súmula. E outro ponto aqui, que não posso deixar de falar, é que esse depósito ele é pago pela metade para entidades sem fins lucrativos, para empregadores domésticos, empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, artigo 899 da CLT, tá bom? Então, neste caso,
vai pagar o equivalente ao que seria o valor do recurso ordinário, que dá metade, né? Metade do recurso de revista. Bom, representatividade e capacidade das partes, né? Aqui não há que se falar em ius postulandi, né? Nós estamos já num patamar extraordinário, então aqui não tem cabimento do ius postulandi. O ius postulandi vai até o ordinário, até o recurso ordinário, tá? Então, subiu para o TST, obrigatoriamente eu tenho que ter presença do advogado, fazer representar, né? Artigo 791 da CLT. Outra coisa, a súmula 425 vai dizer que ela passou a exigir expressamente, né, a subscrição dos recursos para o TST por advogado. Então, tem que estar assinado pelo advogado, fazer constar a procuração desse advogado, né? Já a súmula 383, ela vai se adequar à inovação do CPC de 2015, em que, se até então, gente, até a permissibilidade do TST, se você interpusesse um recurso de revista com ausência da procuração, mesmo que estivesse assinado pelo advogado, mas ausência da procuração, mesmo que esse advogado tivesse status, né? Ou seja, fez constar lá na audiência inicial ou na audiência una, constou-se o nome na ata, a parte que fez presente, tá? Eu tenho um mandato tácito, né? Então, mesmo assim, se não tivesse feito, não tivesse com a procuração, o juiz extinguia esse processo, tá? Ele dizia que não tinha o cumprimento dos requisitos e, dessa feita, arquivava o processo. Devolvia o processo lá para a vara do trabalho para os devidos atos executórios. Pois bem, com a entrada do Código Civil de 2015, e aí essa permissibilidade do TST diante da súmula, né, incluindo-se na súmula 383, ela vai dizer o seguinte, que a ausência, né, da procuração pode o advogado, no prazo de 5 dias, fazer a juntada, né, o relator vai permitir a juntada do mandado. Então, se ele o fizer nesses 5 dias, dá o andamento ao processo, né, como deveria ser. Ok? Se ele não fizer, gente, aí esse processo vai ser, não sanou-se o vício, né, ele vai ser extinto ali, né, já não vai ser considerado, não vai ser recebido o recurso de revista dessa feita, vai fazer coisa julgada, né. Se a gente tem ainda os pressupostos, que são os pressupostos genéricos comum a todo e qualquer recurso, o recurso de revista tem pressupostos específicos. Neste caso aqui, decisão proferida em grau de recurso ordinário em dissídios individuais. Eu preciso de pré-questionamento, né? Então, assim, ó, eu tenho decisão proferida em grau de recurso ordinário em dissídios individuais, obrigatoriamente eu tenho que ter o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento, Karina? Nada mais é do que pedir para que o desembargador que declinou em relação à matéria seja expresso a todos aqueles argumentos, a todos aqueles artigos, a toda aquela legislação que você está contra-argumentando, tá? Necessidade de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, isso quer dizer que eu só vou devolver ao tribunal as matérias que eu impugnei, inclusive de ordem pública, tá? Reexame de fatos e provas. Não há que se falar em reexame de fatos e provas. O Tribunal Superior do Trabalho, ele só vai analisar no seu recurso de revista efetivamente o direito, tá? O reexame de fatos, quando o recurso de revista, ele pugna por um reexame de fatos e provas, já no juízo de admissibilidade há um óbice, salvo e ledo engano, súmula 126. Ela já vai obstar o seu recurso. Então, o seu recurso ele já vai ter o despacho ali negatório de segmento, porque ele quer o reexame de fatos e provas e aí a aplicação da súmula. É uma decisão que vai ser uma decisão monocrática daquele que recebeu o recurso de revista, tá? Transcendência. O que são as transcendências, né?
Transcendência nada mais é do que as decisões que você estiver questionando, o direito que você está questionando, ele tem que ir além, né, daquela situação só empregado-empregador, daquela lide ali, daquele litígio. Essa decisão, ela tem que ter um cunho econômico, social, né? Transcendência aqui é o que a gente tem da mesma forma lá para o recurso extraordinário, né? Você amplia a matéria, né? Então, só que, gente, quando a gente fala aqui em transcendência, a gente fala, de certa forma, em algo, assim, bastante subjetivo. Então, dependendo do relator que pega o processo, ele vai identificar ali se efetivamente o seu recurso tem esse cunho de transcendência, tá? Aqui, quando se fala em transcendência, a gente leva muito mais para um lado da filosofia, né, do que propriamente do direito. Então, alguns doutrinadores, eles vão questionar isso, essa questão da transcendência, e falam assim, ó, se as nossas faculdades, se as nossas universidades, elas mal, né, esse nosso meio de aprendizado, modo de aprendizado tão arcaico, tão tradicional, mal, né, mal se faz o aprendizado de uma legislação, da leitura de uma legislação, como que esses operadores do direito, né, dessas faculdades tão arcaicas, assim que os nossos doutrinadores o veem, vai ter esse cunho, né, de aprofundar nessa criticidade para saber se aquele caso efetivamente tem uma amplitude maior do que o que se fala entre empregado e empregador, né? Se tem o cunho econômico, social, político, né? Que tanto se fala. Então, por muitas das vezes a gente o coloca como transcendência, mas não necessariamente faz na prática, faz efetivamente esse cotejo analítico, né, da possibilidade de uma amplitude maior do que a discussão ali empregado-empregador, né? Outros pressupostos específicos aqui, porque o próprio regimento interno, às vezes coloca um ou outro requisito, mas, em regra, seguindo-se os requisitos anteriores, você tem a admissibilidade do seu recurso, né? A transcendência está aqui, ó, gente, no artigo 896, que vai falar que, previamente, o recurso de revista deverá apresentar transcendência, que é relevância, né, maior, importância, com relação aos reflexos da natureza econômica, né? Então, plano econômico, reajuste salarial, política, social, né? Então, garantia de emprego de acidentado, grávido, ou mesmo jurídico, né? Aqui a ideia, o objetivo, quando se criou esse requisito, é de reduzir os recursos no TST. Da mesma forma que eu tenho requisitos específicos para um recurso especial, um recurso extraordinário, que também a ideia é criar um óbice, né, para a subida desses recursos. Bom, o cabimento do recurso de revista está lá no artigo 896 da CLT, né, então cabe recurso de revista para turmas dos tribunais superiores. Deixa eu só aumentar a tela aqui, gente. Dos tribunais superiores. Das decisões que são proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelo Tribunal do Trabalho. Então, as decisões que foram proferidas lá pelo Tribunal do Trabalho em recurso ordinário, então, que derem mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa, ou que lhe houver dado outro tribunal. Aqui, qual que é o ponto aqui, né? Divergência jurisprudencial, né? Então, aquela matéria específica, a decisão que lhe foi proferida, outro Tribunal Regional do Trabalho, né, em julgamento análogo, decidiu de outra forma. Então, você demonstra essa divergência, né, de forma bastante específica. Aqui é um dos outros requisitos que estão para o recurso de revista. Você tem que demonstrar essa divergência como? Só colando o aresto? Não. Eu tenho que fazer o cotejo analítico entre uma decisão e outra e demonstrar
que é a matéria mesma e o julgamento está sendo diferente. E que o julgamento daquele tribunal, né, que eu estou usando como parâmetro, me é favorável. Essa questão, ela tem que ser, outro requisito, né, ela tem que ser, como é que fala? Recente, né, ela não pode ter sido superada por nenhuma decisão do TST, ou mesmo do próprio tribunal, né, então eu tenho que deixar claro isso no meu recurso de revista. Na linha B, vai falar que o mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo, sentença normativa. Aqui, gente, é de amplitude nacional, tá? As decisões desses dispositivos de amplitude nacional, né? Ou ainda violação de disposição à lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, se o julgamento lá foi de encontro a qualquer um dos artigos da Constituição Federal, também há cabimento para o recurso de revista. Os efeitos do recurso de revista, né? A gente tem apenas o efeito devolutivo, assim como todos os outros recursos na Justiça do Trabalho. Então, aqui já está de forma expressa essa devolutibilidade. O que tem que entender é que se no recurso ordinário eu tenho uma devolutibilidade ampla, né, inclusive das matérias de ordem pública, mesmo que não tenham sido suscitadas, no recurso de revista não, essa devolutibilidade ela é restrita e ela está limitada à matéria que foi impugnada lá nas razões. Que estiver nas razões, mesmo de ordem pública, ela obrigatoriamente, ela deve ser impugnada. Isso quer dizer que o recurso de revista não tem efeito translativo, tá? Porque o recurso ordinário, quando o tribunal ele suscita, né? Quando ele suscita a matéria de ordem pública, a gente tem um efeito translativo, que é, né, translada àquela matéria específica, né? Eu estou questionando a matéria de ordem pública. E no caso do recurso de revista, não há isso. Mesmo matéria de ordem pública, eu preciso impugnar. Se não for impugnada, vai precluir em relação àquela matéria. Outro ponto é o reexame, né? O recurso de revista é a impossibilidade de reexaminar, né, a decisão recorrida em todos os seus aspectos, né? Ele não vai analisar fatos e não vai analisar provas, né? Limita-se tão somente, né, a apreciar só as matérias e as questões de direito, tá? Que vão estar constantes nas razões recursais. Então, a devolutibilidade, né, esse reexame de matéria pelo TST só vai ocorrer em matérias e questões de direito e aquilo que foi suscitado. Se não foi suscitado, não há que se falar em devolutibilidade para o tribunal, ele não vai analisar, tá bom? Em relação a essa matéria que você não impugnou, ó, trânsito em julgado. Precluiu o seu direito de qualquer questionamento. Deixa eu ver se eu... Né? Em relação à admissibilidade, né, o que tem que ser, o que tem que ser colocado é que ele tem que apresentar-se, né, no prazo de 8 dias, né, a petição obrigatoriamente aqui, gente, não pode ser por simples petição mesmo, né, ele tem que ser fundamentada, subscrita por advogado, desde logo já é submetido ao exame de admissibilidade, primeiro pelo presidente do TRT, que é o endereçamento, né, da folha de rosto do recurso de revista, né? Então, o presidente do TRT, né, ele vai analisar, vai fazer o juízo de admissibilidade, a negativa, né, ou seja, a ausência dos requisitos deve ser devidamente fundamentada, tá? Senão, pode ser acarretada a nulidade. Então,
é de registrar que a petição do recurso ela é dirigida ao ministro-presidente do TRT, na verdade é desembargador, né, gente? Desculpa, eu coloquei ministro ali. Mas é desembargador-presidente do TRT, e as razões recursais ao ministro relator e a turma do TST, tá? Então, o que acontece? Tanto o recurso ordinário quanto o recurso de revista, na prática, a gente tem uma folha de rosto, é uma peça só, mas eu tenho uma folha de rosto que é endereçada àquele que proferiu a decisão do qual eu estou recorrendo. Então, o recurso ordinário encaminha-se a petição de rosto para o juiz do trabalho e as razões recursais vai para o Tribunal Regional do Trabalho. No recurso de revista, a folha de rosto vai para o presidente do TRT, ele que vai fazer o juízo de admissibilidade do recurso de revista, e as razões é endereçada ao ministro relator ou à turma, depende do julgamento do seu recurso de revista, do TST, tá bom? Então, opa, vamos lá. Bom, o procedimento do recurso de revista. Assim como o recurso ordinário, interpõe-se a petição, assim, agora eu falei, vai para o TRT, né, o presidente do TRT, ele vai fazer o juízo de admissibilidade, presente os requisitos genéricos e específicos do recurso de revista, ele dá seguimento, abre prazo de 8 dias para a parte contrarrazoar o recurso de revista, a parte apresentou ou não, sobe esse recurso para o TST. TST faz novamente um juízo de admissibilidade pelo ministro, que pode decidir monocraticamente, né? Se ele não fizer presente os requisitos, principalmente os requisitos específicos, ele vai negar o segmento deste recurso. Se ele negar o segmento, cabe agravo de instrumento, ok? Porque negativa do segmento do recurso, Justiça do Trabalho, agravo de instrumento. Se der prosseguimento, ele vai já encaminhar, já vai determinar, né? Passa aí neste caso, né? Do recurso de revista em ordinário, eu passo pelo um relator, um revisor e depois vai prorrogar já na votação. Em relação, e aí julga-se isso na turma, e aí dessa decisão, dependendo da situação, se for divergente, cabe embargos de divergência que a gente vai falar deles mais à frente, tá bom? Se não, né, se não tiver divergência, se for igualitária, né, se a decisão foi monocrática, a gente pode entrar com embargos ao TST, que aí vai para a turma, se não cabe da turma, cabe ainda agravo regimental, né, mas isso a gente vê à frente e tal, não cabe aqui agora. Mas e a diferença para o procedimento sumaríssimo? Para o procedimento sumaríssimo, a gente está em relação ao recurso de revista. Então, no procedimento sumaríssimo, não são todas aquelas situações que a gente colocou do artigo 896 que vai ter cabimento para o procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, só vai ser admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula do TST e violação à Constituição Federal. Fora isso, não há cabimento. Se teve qualquer outra situação de discussão no procedimento sumaríssimo, não vai ter cabimento do recurso de revista. Tá? Por que isso, Karina? Para a gente obstruir a subida de recurso. Gente, recurso de revista, acho que é isso, né? E aí a minha frase final da aula de hoje é: o entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-o, que nunca te faltará poder para conseguir o que desejas. Tá? É uma frase do Napoleão Hill, se eu não me engano, no livro dele, Lei do Triunfo. Tá? Então, entusiasme-se, né, com as coisas e tenha força em tudo aquilo que você, força de vontade, né, em tudo aquilo que você se propõe. Perfeito? Gente, ó, beijo da tia Cacá e até a nossa próxima aula. Até mais, gente.